Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo para mais um estudo do Apocalipse. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, a Ti agradecemos pela oportunidade de desvendarmos os mistérios do Apocalipse, estudando as revelações que o Senhor fez através de Jesus Cristo, através de João. E Pai eterno, pedimos que o Espírito Santo esteja comigo e com os meus irmãos ao iniciarmos o estudo desta semana. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, vamos estudar hoje a carta que Jesus escreveu através de João para a igreja de Tiatira. Isso está no capítulo 2 de Apocalipse, os versos 18 até o verso 29. Tiatira era uma cidade na Lídia. Tiatira se destacou pelas corporações comerciais, entre elas a corporação dos tingidores de púrpura. Você se lembra que em Atos capítulo 16 e o verso 14, aqui temos a experiência de Paulo na conversão de Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira hoje está soterrada porque construíram uma outra cidade em cima dela, a cidade de Axar. O significado do nome Tiatira, sacrifício de contrição. A profecia de Tiatira introduz clara e objetivamente a fase da supremacia papal. O período anterior a Tiatira é Pérgamo, que foi de 313 a 538. Preparou o terreno para o surgimento do homem do pecado. Porque em Pérgamo foi feito o casamento da igreja cristã com a igreja pagã. Deste casamento entre paganismo e cristianismo nasceu um filho chamado na Bíblia de o filho do pecado, o homem do pecado. Isto está em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma definição mais clara do que esta seria impossível, pois através do Espírito Santo, Paulo definiu objetivamente as pretensões reivindicadas pelo bispo de Roma ao se tornar cabeça do cristianismo. Queridos, só existe um poder na terra que se assenta no trono querendo parecer Deus, aceitando ser adorado, ousando a pretensão de perdoar pecados, mandar pessoas para o céu ou para o inferno. Enfim, queridos, existe somente um poder político-religioso que se enquadra dentro desta profecia. Os 1260 anos de perseguição aos santos do Altíssimo, esta perseguição mencionada em Daniel 7, 25, e mencionada também em Apocalipse 12, verso 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. Apocalipse 12, verso 6, nós lemos: e a mulher fugiu para o deserto. A mulher em profecia é a igreja de Deus. Fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Um dia em profecia equivale a um ano. Portanto, são 1260 anos. Esta profecia começou em 538, os 1260 anos iniciaram em 538, com a destruição dos ostrogodos, e se estendeu até 1798 com a prisão do Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro de 1798. Porém, queridos, o período de Tiatira começou em 538, mas não foi até 1798, porque antes veio a Reforma Protestante em 1517. Portanto, a maioria dos teólogos entende que o período de Tiatira se estende de 538 a 1517, quando surge então a Reforma Protestante, que é a próxima igreja do Apocalipse, chamada Sardes. No ano de 533, o imperador Justiniano promulgou uma carta possuindo a validade de um decreto imperial,
pelo qual reconhecia a absoluta liderança do bispo de Roma, João II. Porém, em 533, quando foi feito esse decreto, elegendo o bispo de Roma como cabeça geral da igreja, ainda existiam tribos arianas que se opunham às doutrinas de Roma. Os vândalos finalmente foram derrotados pelo general Belisário em 534 e finalmente os ostrogodos foram derrotados em 538. Daí então, para frente, estava livre o caminho para a ascensão papal, da supremacia papal, que duraria 1260 anos. Porém, o período de Tiatira terminou em 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Vamos abrir a palavra de Deus então em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, e vamos ler a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. Capítulo 2 e os versos 18 até o verso 29. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus Cristo se introduz à igreja de Tiatira usando o título de o Filho de Deus, destacando a sua divindade. Queridos, já nos dias de João existiam aqueles que negavam a divindade de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Filho do homem e Jesus Cristo é Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele sempre existiu, é eterno. Como homem, ele nasceu da Virgem Maria, mas misteriosamente a natureza divina e a natureza humana estavam juntas na pessoa chamada Jesus Cristo. Misteriosamente, este é o mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que ele tem olhos como chama de fogo, olhos que penetram e leem os nossos pensamentos e discernem as nossas intenções. Diante de Jesus Cristo, nossa mente está aberta, o meu coração está aberto. Ele vê minhas intenções, entende os meus desejos. E os pés semelhantes ao latão reluzente. E o verso 19, eu conheço as tuas obras. Outra repetição desta frase peculiar de Jesus Cristo dizendo, eu sei tudo de você. Eu sei onde você mora, eu sei das tuas dificuldades, eu sei da tua fé, da tua paciência, do teu trabalho, da tua dedicação. E aqui no verso 19, Jesus diz, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor, o teu serviço. São elogios dados por Jesus Cristo aos cristãos sinceros que existiam no período de Tiatira. O período de Tiatira foi um período marcado por homens reformadores. Existe aqui na carta de Tiatira um elogio porque as primeiras obras, o primeiro amor deles cresceu em vez de diminuir. Diferente de Éfeso, que foi repreendida por Jesus, quando Jesus disse, eu tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Aqui na carta de Tiatira, Jesus diz que o primeiro amor nestes cristãos de Tiatira estava aumentando, crescendo em obras, em caridade, em serviço, em fé, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, bendito seja Deus, quando as nossas últimas obras são mais do que as primeiras. Quando o nosso amor, em vez de arrefecer, cresce, se fortalece, aumenta em relação ao nosso Senhor, o nosso precioso Salvador, Jesus Cristo. É assim que deve ser. E o verso 20 vem a repreensão. Embora existam pessoas reformadoras e remanescentes no período de Tiatira, mas também tem a repreensão. E o verso 20 diz, mas tenho porém contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Para entendermos esta profecia, temos que conhecer quem foi Jezabel. Literalmente, Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Veja a tragédia. O rei Acabe, rei de Israel, se casou com a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um jugo desigual,
uma rainha pagã casou-se com o rei Acabe de Israel, o rei do povo de Deus. Acabe era fraco em capacidade e em moral, e sua união por casamento com uma mulher idólatra, determinada, com um temperamento forte, como era Jezabel, foi um desastre para o povo de Israel. Você está vendo o povo de Deus se casando com o paganismo, com a idolatria? Foi exatamente o que aconteceu no período de Pérgamo, quando o cristianismo se casou com o paganismo, e desta união nasceu o filho do pecado, o filho da perdição, o bispo de Roma, como o anticristo, se assentando no trono, querendo parecer Deus. Queridos, exatamente no período de Tiatira, Jezabel reinou. Jezabel é símbolo do papado. Jezabel, portanto, veio da casa de Baal para a casa de Deus. Mas o coração de Jezabel continuou sendo pagão. Pagã de coração, tornou-se rainha do povo de Israel. Como rainha, fez todos os esforços para seduzir os adoradores de Deus e estabelecer o culto a Baal, culto de adoração ao sol. Queridos, os profetas de Deus foram mortos à espada e pelo espaço de 3 anos e meio, literais, não choveu. A terra foi tomada pela fome. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5 e o verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não foram 3 anos e 8 meses, não foram 3 anos, não foram 4. Percebam que a Bíblia foi específica por 3 anos e 6 meses. 1260 dias. Foi o período em que não houve chuva no tempo de Acabe e Jezabel. Naquele tempo, a chuva era um símbolo da bênção de Deus. É um símbolo da aprovação de Deus, a chuva. A ausência da chuva durante 3 anos e meio era uma evidência do desgosto de Deus, do desprazer de Deus em ver o seu povo sendo liderado por uma rainha pagã e idólatra, usada por Satanás, e um rei fraco, um rei frágil, se deixando mandar por Jezabel. Não podia existir um símbolo mais apropriado para o período de Tiatira, quando a igreja cristã se deixou liderar pelo bispo de Roma, o filho da perdição, o filho do pecado. O período de Tiatira, portanto, queridos, é a fase da supremacia papal de 1260 anos. No tempo do rei Acabe, a reforma e o reavivamento ocorreram através do profeta Elias, que começou desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18. O mesmo se deu com a igreja de Deus no período de Tiatira. Jezabel é o símbolo de Roma papal, a grande meretriz, que se diz profetiza. Roma papal trouxe consigo a violência, a perseguição e uma terrível escuridão moral. O período em que a meretriz Jezabel estiver assentada no trono corresponde ao período em que a igreja de Deus teve que fugir para o deserto. Profecia feita em Apocalipse 12, verso 6, onde Deus preparou um lugar para a sua igreja durante os 1260 dias proféticos. A mulher que fugiu para o deserto representa o povo de Deus que permaneceu fiel nesse período de supremacia papal por 3 anos e meio proféticos, ou 1260 anos, 538 a 1798. A verdade esteve pisada por terra, enquanto que na terra havia fome espiritual. Finalmente veio a reforma. Assim como Elias no tempo de Acabe, assim também no tempo de Tiatira surgiu a luz da reforma protestante. Um exemplo de como a igreja pagã foi introduzida na igreja cristã é o Panteão de Roma. O Panteão de Roma foi reconsagrado para uso da igreja cristã de Roma. Mostra isso a origem e a natureza pagã de muitas das suas doutrinas. Este antigo templo, o Panteão, que está no centro de Roma, ainda existe e pode ser visitado pelos turistas. Ele foi construído por Marcos Agripa no ano 27 a.C. e consagrado a todos os deuses. O Papa Bonifácio IV, em 610 depois de Cristo, reconsagrou a bendita Virgem e a todos os santos.
Daquele tempo em diante, os seguidores da fé católica passaram a se ajoelhar e adorar neste templo panteão diante das mesmas imagens e devotamente imploram e fazem orações às mesmas imagens de sempre. Obviamente, os nomes destas imagens foi mudado para nomes de personagens cristãos. Em Apocalipse 13, verso 5, diz que foi dada a besta que subiu do mar, que é o papado, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quais blasfêmias? A blasfêmia de que o Papa é o mediador entre Deus e os homens. A blasfêmia de que se pode confiar nas próprias obras para a expiação do pecado. A blasfêmia das longas peregrinações, dos atos de penitência, da adoração de relíquias, da construção de igrejas, de relicários e de altares, pagamento de grandes somas à igreja, generalizou-se a adoração às imagens, acendem-se velas perante imagens e orações são feitas às imagens. O erro da imortalidade natural da alma, a adoração da Virgem Maria, a heresia do tormento eterno, doutrinas das indulgências, santificação do domingo, a implantação do idolátrico sacrifício da missa. Queridos, todas estas doutrinas vieram do paganismo e foram introduzidas na igreja cristã no tempo de Tiatira. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo, rebaixando Jesus para exaltar o Papa, rebaixando a Bíblia para exaltar a tradição. A mensagem da igreja de Roma é: ouça a igreja. Porém, queridos, a mensagem de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, queridos, Apocalipse 2, verso 20, a profecia: tenho contra ti que tolera Jezabel, é a admissão feita pelo cristianismo do bispo de Roma como cabeça geral da igreja. E o verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Deus deu 1260 anos, foi a supremacia papal, tempo em que o bispo de Roma poderia se arrepender da sua posição de anticristo e se submeter ao Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Roma não muda, nunca muda. Os dogmas são imutáveis. E o verso 22 diz: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É exatamente o quadro que está em Apocalipse capítulo 17, é exatamente. A igreja de Roma se prostituiu com os reis da terra, com os governantes da terra, aceitando o paganismo. Apocalipse 2, verso 23. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E o verso 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Deus tinha no período de Tiatira aqueles que eram chamados de reformadores. Queridos, os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, os valdenses tinham a verdade incontaminada. Declaravam ser a igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse. Rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o sábado. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhava-se à igreja dos tempos apostólicos. João Wycliffe, outro reformador do período de Tiatira. João Wycliffe, conhecido como a estrela da manhã da Reforma. A maior obra de João Wycliffe foi a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Outro grande reformador do tempo de Tiatira, João Hus. João Hus foi condenado à fogueira. Quando João Hus estava amarrado ao poste, tudo pronto para acender o fogo, o mártir foi mais uma vez exortado a se salvar, a renunciar à sua fé. E João Hus disse: a que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum erro. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolver João Hus, ele se pôs a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E assim continuou, até que sua voz silenciou para sempre. Outros que foram perseguidos no período de Tiatira foram os albigenses, os huguenotes. Por isso, queridos, aqui no capítulo 2, verso 24, Deus diz: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, pessoas que permaneceram fiéis, puros, o remanescente de Deus do tempo de Tiatira, formado pelos valdenses, por Wycliffe, por João Hus, por Jerônimo, por todos estes homens de Deus. O verso 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mantenha esta doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo e unicamente pela fé em Jesus Cristo. E o verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Neste mundo, os ímpios se mantêm no poder e os servos de Cristo são aparentemente de nenhum valor, perseguidos. Virá, porém, um momento em que a justiça estará em ascendência. As nações serão entregues pelo Pai às mãos de Jesus Cristo, a fim de serem regidas com vara de ferro e despedaçadas como um vaso de oleiro. E você e eu, o povo de Deus, associado a Cristo Jesus, em sua obra de poder e de julgamento, os cristãos reformadores do tempo de Tiatira, os cristãos remanescentes dos dias atuais, nos dias modernos, reinarão com ele nesta função por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Queridos, a promessa que Jesus deixa na igreja de Tiatira para você e para mim, verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, verso 16, Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, nós lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus promete aqui para os cristãos de Tiatira, no verso 28, eu lhes darei a estrela da manhã, Jesus está dizendo: eu sou a estrela da manhã. Eu estou me dando como presente a vocês. Meu querido irmão, o maior e mais precioso presente que Deus poderia dar é a estrela da manhã chamada Jesus Cristo. Ele se tornou homem, irmão nosso, salvador nosso, um conosco. Jesus Cristo foi nos dado como uma dádiva eterna, não por 33 anos, mas para sempre. Ele é o nosso Salvador, ele é membro da família humana, ele é o nosso presente. É o maior presente que o céu poderia dar. Eu lhes darei a estrela da manhã. Receba Jesus Cristo como seu presente, como seu Salvador. E Jesus termina a sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Receba no seu coração a estrela da manhã, Jesus Cristo. Seja feliz, seja salvo. Desejo para você a paz de meu Senhor Jesus. Amém.